Olá pessoal, continuando nossa série de desenvolvimento de um sistema completo utilizando a VCL do Delphi. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso projeto. Na aula passada a gente desenvolveu o cadastro de usuários e a consulta de usuários, a gente desenvolveu a tela e hoje a gente vai dar início à confecção da classe, que vai comandar essas duas telas, tá? Eu vou fazer de uma maneira bem devagar, não vou dar o Ctrl C, Ctrl V igual eu fiz nas outras classes, para quem ainda não entendeu como é que funciona, poder acompanhar direitinho, tá? Se vocês notarem alguma alteração aqui no layout, referente ao botão, a esse risco embaixo nos edits, essa alteração, pessoal, é porque eu mudei do Windows 10 para o Windows 11, tá? Então não foi nada modificado no sistema, ele apenas adquiriu o layout padrão do Windows 11, tá bom? Eu estou aqui com o Workbench aberto no MySQL, porque a gente vai fazer uma alteração na tabela de usuários, tá? Para quem está utilizando o Firebird, é só fazer a mesma alteração, tá? Nós vamos adicionar um campo nessa tabela referente a permissões. Na aula passada a gente adicionou lá o campo de grupo de permissões e nossa tabela aqui não tem esse campo, tá? Então eu vou adicionar aqui o CD permissão do tipo tinyInt, porque a gente não precisa de um número inteiro muito grande, pode ser o tinyInt, tá? Então, para quem está utilizando o Firebird, pode colocar um integer normal, tá bom? Aqui, deixa eu só arrumar, porque ele deu um errinho na hora de confirmar ali, que faltou o tamanho do tinyInt. Na verdade, eu vou deixar sem tamanho, vou deixar o padrão dele, então eu só elimino esses dois parênteses e ele está criado, tá? Então, depois de adicionar, eu venho aqui, apply, ele vai executar esse SQL aqui, finish. Então está adicionado na nossa tabela o campo CD permissão do tipo tinyInt ou inteiro. Tá? Você pode deixar ele not null se quiser, que ele vai ser obrigatório preenchimento. Tá? Então continuando aqui no nosso Delphi, eu vou vir em File, New, Unity, que é onde a gente vai criar a nossa classe. Então eu vou dar o nome para ela de Unity classe.usuários. E aí depois eu vou começar o desenvolvimento do código dessa classe, pessoal. Então aqui embaixo de interface eu vou colocar uses, tá? Você pode deixar em branco isso daqui e dando Ctrl Shift A adicionando manualmente, ou pode já jogar as que vão ser utilizadas, que é o firedac.comp.client, o system.sysutils e o vcl.forms, tá? Então você adicionando essa daqui embaixo já vai estar correto sem precisar adicionar posteriormente, tá? Então, no type eu vou colocar o tipo tusuários, que vai ser o nome da nossa classe, igual a class, e aí eu vou fazer declarar as propriedades delas e os métodos aqui no private e no public, tá? É, Primeiramente a gente vai colocar as properties no public, tá? Porque a gente vai acessar essas properties de fora da classe. Então, e quais são essas properties? São exatamente os campos da nossa tabela. Então, você pode dar um Ctrl C, Ctrl V nos campos da tabela e dê usuários, ds usuários, que é o nome, o ds login e a senha e a permissão. Então, eu coloco na frente aqui property, eu vou copiar e vou colar para as outras linhas. Depois eu vou colocar o tipo de cada propriedade, pessoal, seguindo o que a gente colocou lá no banco de dados. Então, o ID usuário vai ser do tipo inteiro, o nome do usuário, que é o DS usuário, vai ser do tipo string, assim como o DS login, a DS senha também vai ser do tipo string e o CD permissão do tipo inteiro. Então, a gente cria as nossas classes, ou melhor, nossas propriedades, e cada propriedade dessa vai escrever e ler em uma variável, que vai ser a variável do tipo de private. Eu costumo repetir o nome delas, então eu vou copiar essa coluna aqui, colocar ela aqui no read e a letra F na frente para indicar, para diferenciar do nome da nossa property. E depois eu coloco o write, que é onde ela vai escrever.
Então, pessoal, resumindo, a property de usuários do tipo inteiro vai ler na variável fid usuários e vai escrever também na fid usuários. Então, eu copio essa coluna aqui, colo aqui. Tem pessoas que preferem utilizar um método para escrita. Eu costumo deixar assim, escrever e ler na mesma variável, mas vocês podem escrever e ler de maneira diferente. Para quem já tem o conhecimento de classes, pode ficar à vontade. Eu costumo fazer assim, que é mais fácil, mais simples para vocês poderem entender também, para quem está começando, tá? Depois de adicionado essas properties, a gente falta adicionar mais uma aqui, a principal, que é a de conexão. É a nossa propriedade que vai abrigar o, o nosso componente de conexão que está lá no nosso form dados, lá no nosso database, tá? Então, aquele componente de conexão vai ser passado para essa propriedade aqui. Então, property conexão do tipo tfdConnection, lê na variável fConexão e escreve na variável fConexão. Vou salvar a minha unit aqui da classe que eu acabei de criar. Vou vir aqui, vou dar o nome para ela de classe.usuários para seguir o padrão do nosso sistema. Lembrando que quem quiser esses códigos fontes aqui é só clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como que faz o download, tá? Aí eu vou dar um salvar, tá salva a nossa classe e agora eu posso dar um Ctrl Shift C. Ele deu um errinho aqui, pessoal, porque aqui eu coloquei recebe, é só 2 pontos, tá? Então vamos tirar o igual e agora sim eu posso dar o Ctrl Shift C, que o Delphi vai automaticamente criar as variáveis de escrita e leitura aqui na nossa parte do private da classe. Então, dessa forma, a gente pode adicionar agora os métodos de construção e destruição dessa classe, ou seja, o constructor e o destructor. Eu vou digitar aqui no public constructor create, porque a gente vai utilizar ele fora da classe, então ele tem que ficar no public. E esse método create vai passar a nossa variável de conexão, que vai ser do tipo tfdConnection, ou melhor, o nosso componente de conexão, está lá no form dados. Esse nome aqui, pessoal, essa variável conexão, pode ser colocado com outro nome, tá? Para quem não quiser confundir com a própria propriedade da classe, tá? O constructor declarado, agora a gente coloca destructor, destrói, dá um override nele para ele sobrescrever o método padrão. Então escreve aqui depois do ponto e vírgula override. E a gente dá outro Ctrl Shift C para o Delphi fazer a declaração dos nossos procedimentos que a gente acabou de declarar. E aqui no Create a gente coloca fConexão recebe a variável conexão que é passada como parâmetro quando chama o create da classe. Então, quando eu chamar lá tusuários.create, eu vou passar lá formdados.fdConnection, que é o nosso componente de conexão, e ele vai cair aqui dentro nesse fConexão para a nossa classe poder ter o componente de conexão associado. Eu vou criar aqui, antes do implementation, uma variável para essa classe, que é a queryConsulta. Para quem já assistiu nossas aulas, a gente já viu a utilização dessa variável, mas a gente vai detalhar mais para frente também, tá? Então eu vou colocar aqui o queryConsulta do tipo tfdQuery, e aqui no create eu faço a criação e inicialização dessa variável. Então, queryConsulta recebe tfdQuery.create, o dono dela vai ser nulo, e depois eu faço essa queryConsulta associar ao nosso componente de conexão, que está lá no form dados. Então, fqueryConsulta.connection vai receber o fConexão, que está abrigando o nosso componente, tá? Então, dessa forma, a gente criou uma queryConsulta auxiliar aqui para a gente poder trabalhar dentro da nossa classe. E depois de criada, eu preciso destruir ela para evitar o memory leak. Então, no procedimento destroy, eu ponho queryConsulta.destroy. Dessa forma, a gente finaliza a inicialização da nossa classe com as propriedades e os dois métodos padrão. Depois a gente vai criar os outros métodos na próxima aula. Não esquece de deixar o like,
Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.